A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meu irmão, minha irmã. Que o minuto de fé hoje traga para a sua vida, através desse evangelho, um fortalecimento espiritual em sua caminhada, em sua peregrinação. O evangelho narra para nós que Jesus disse o seguinte aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, no entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço. Eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Estas são para nós palavras de salvação. Por isso, glorifiquemos a Deus por essa dádiva. Meus queridos, nós estamos num contato com o Evangelho de João e nós encontramos aqui o enfrentamento entre Jesus e os judeus, um momento de grande tensão. Como nós podemos ver, eles chegam a acusá-lo de ter um demônio. Não foi a primeira vez, porque nós sabemos, por exemplo, que Jesus, quando enfrenta o demônio com a sua autoridade divina, vão acusá-lo de estar agindo por força de Beelzebu. Então, não é novidade acusarem Jesus nesse sentido. Mas é importante a gente observar que mesmo diante das resistências dos judeus naquele momento, Jesus não desiste e revela a sua divindade, porque já é chegada praticamente a sua hora. Esse é o seu caminho rumo a Jerusalém para o grande sacrifício. Mas é interessante ele colocar: se alguém guarda as minhas palavras, jamais verá a morte. Olha que orientação firme e clara. E isso vale para nós. Guardar a palavra de Deus nos orientará para a plenitude de vida. Nós vemos Jesus enfrentar aqueles que resistiam à sua missão, ao seu ministério, mas todos os que o ouviam e lhe viam falar com autoridade se fortaleciam e animavam na vivência de sua palavra. Isso está lá no versículo 51 desse trecho do Evangelho que lemos hoje. Depois, no versículo 54, ali, já no finalzinho, ele diz: aquele que dizeis ser vosso Deus, não o conheceis. É curioso a gente observar que Jesus tem clareza de que eles dizem conhecer Deus, mas pelos atos e atitudes deles, eles não conhecem Deus coisíssima nenhuma.
E aí Jesus diz, eu o conheço e guardo sua palavra. E é porque Jesus guarda a palavra do Pai que ele está em meio ao povo e cumprindo a missão para a qual ele foi enviado. Ele é o enviado, ele é o ungido de Deus. Olha que interessante para esta missão de salvar a humanidade inteira. E mais uma vez o texto traz essa dinâmica da presença de Abraão dentro de um contexto do Antigo Testamento. E aí ele, muito claro, traz para si a informação que havia no Antigo Testamento. Jesus afirma, Abraão me viu antes que existisses. Eu sou. Jesus diz, ser o eu sou. E isto os enfurece e por isso eles pegam pedras para apedrejar Jesus. Olha que interessante. Se no Antigo Testamento eles se referiam a Deus como eu sou, Jesus, diante deles, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou, de fato, a encarnação do Deus único e verdadeiro, ao qual vós sempre quisestes vos dirigir, mas não abristes o coração para acolhê-lo. Então hoje, olhando o Evangelho, trazendo a nossa reflexão para esse minuto de fé, o convite é para que guardemos a palavra de Deus. Isso nos orientará para os céus, nos concederá a graça da plenitude da vida. Depois, cuidado. Conhecer a Deus e não seguir os passos de Jesus pode nos levar à perdição. E, enfim, acolhemos Jesus. Acolhamos Jesus como Filho dileto de Deus. Ele é o eu sou. Que o eu sou nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e nos guarde pela força de sua ação salvífica no madeiro da cruz. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.